Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 4, no verso 17, continuando a falar aquilo que Krishna estava falando nos outros versos, que era sobre a ação. Ele vai explicar a natureza do sujeito, a natureza daquele que sou eu, aquele que é Atman, aquele que é o significado mais profundo de eu, a partir da ação. É muito importante que você tenha um claro entendimento sobre todos esses versos, que estão principalmente esses versos que falam sobre a natureza do sujeito em relação à ação, porque esse é um ponto central de Vedanta, tá? E é justamente a ignorância que Vedanta descreve, é justamente aquilo que Vedanta procura te dar meios para enxergar. Então, presta bem atenção, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, coloca aqui embaixo no vídeo e a gente responde rapidinho para vocês, tá? Então vamos lá. Então o verso 17. Karmano hyapi bodhavyam bodhavyam cha vikarmanam akarmanascha bodhavyam gahana karmanogati. Então o Krishna está preparando Arjuna para a explicação, para os próximos versos que ele vai falar. Ele está falando para Arjuna que 3 coisas precisam ser conhecidas neste mundo. Ele fala, Karmano hyapi bodhavyam. Então, certamente, bodhavyam vem da raiz bud quer dizer conhecer. Então, bodhavyam, participe futuro passado. Então, bodhavyam quer dizer aquilo a ser conhecido. Então, o Krishna diz, a ação, karma, é aquilo a ser conhecido. E também, bodhavyam chavi karmana, é também para ser conhecido a ação inadequada. A primeira ação é a ação que é prescrita nos Vedas, é a ação que é descrita como dharma, a ação que é o adequado. Essa ação é para ser conhecida. E a outra ação a ser conhecida, bodhavyam, é vikarmana, que é a ação inadequada, que é a ação que te conduz a um resultado ruim desse mundo. Então, tanto a ação que é prescrita nos Vedas como Dharma, quanto a ação que é inadequada, elas devem ser conhecidas. Como se não bastasse isso, ele diz também, akarmanascha bodhavyam. Bodhavyam é para ser conhecido aquilo que é a inação. Então, nota bem que Krishna está falando uma coisa que a gente já falou, só que com outras palavras de um outro ângulo. Aprender sobre um assunto e a gente quer profundidade sobre esse assunto, a gente precisa ver como é que aquele tema se relaciona com todos os outros assuntos que estão relacionados a eles, como esses temas eles se influenciam, eles interagem, qual é a conexão que existe entre eles. Então, no começo do capítulo 2, a gente havia falado que a liberação ela é precedida por 2 passos. O primeiro passo é Dharma, que é a ação adequada. Eu preciso agir no mundo de uma forma que seja respeitando o Dharma, uma forma colaborativa para com a ordem do universo. Isso é chamado de Dharma. Então, o que a sociedade espera de mim, o que a família espera de mim, o que no trabalho se espera de mim, como cidadão o que se espera de mim, todos esses campos nos quais eu estou situado, eu tenho um dever a cumprir e tenho que cumprir esse dever como uma forma de contribuição para a sociedade, para a família, para o trabalho e para todo o universo. Então essa é a mente do Dharma. Agora, depois a gente havia falado que depois que você se estabelece em Dharma, Krishna falou para Arjuna, agora você sabe o que é Dharma. Pega esse Dharma e haja em Yoga. Então, com uma mente elevada, fazendo desse Dharma, fazendo dessas ações como um instrumento de amadurecimento, um instrumento de capacitação da mente para a liberação. Então, Arjuna, ele teve que conhecer o que é o adequado, o que não é o adequado e o que é inação. Normalmente, quando a gente fala inação, na cabeça de Arjuna lá, e na cabeça de muita gente, o estado de não ação é o estado de não fazer nada. Só que não é isso. É impossível o corpo, a mente, atingir um estado de inação. Não há como. Mesmo que você diga, vou sentar e vou dormir. Mas o dormir é uma ação.
E mesmo que você, dormir não fosse considerado uma ação, o que você faz com a respiração? E o que você faz com o sonho? O que você faz com o pensamento? O que você faz com o seu coração batendo e com o seu prana circulando por todo o seu corpo? Então, inevitavelmente, o corpo, a mente e o intelecto têm a natureza de ação, ou seja, não é uma opção não agir, é a natureza deles o movimento, a ação. Então, quando Krishna fala, você deve conhecer aquilo que é inação, é que Arjuna deve conhecer aquele que não age, que esse é um ponto fundamental, central, que bate, que confronta a ignorância. Quando a gente diz lá, você não é o corpo, você não é a mente. Se você não é o corpo, não é a mente, que obviamente não somos, obviamente também não somos os movimentos por eles causados. Óbvio, isso é muito óbvio. Então, e nós não somos os precursores desse movimento, nós não somos nós que estamos dando algum impulso para o corpo agir, mas o próprio corpo, a mente, o intelecto e os sentidos que têm a natureza de ação, têm a natureza de movimento. Então, baseado nisso, o que seria conhecer aquilo que é inação? Então, a inação, como Krishna diz, akarmanascha buddhavyam. A inação é aquilo a ser conhecido. Então, o que é inação? Inação seria conhecer aquele que é o Atman, aquele que, por natureza, não age. É aquele que está à parte de todo e qualquer movimento e mutabilidade. Nós já falamos isso nos versos passados, Krishna está falando de novo porque Arjuna não entendeu, então a gente já aproveita para ver a mesma coisa de um outro ângulo. No capítulo 2, Krishna falou sobre duas substâncias, Sat e Asat. Asat era aquela que é temporária, aquela que é mutável, que tem ciclos, que ela tem períodos. Ela aparece, ela se mantém e ela se dissolve. Então, desses ciclos que completam a sua existência, o seu período de existência, ela vai ganhando e perdendo atributos, ela sofre mutação. Ela tem um ponto de começo, tem um período de manutenção e tem um ponto de fim. Então, essa substância, a Sat, temporária, mutável, é perecível. Agora, existe uma outra substância que é Sat. Essa Sat, ela é justamente o contrário do Asat. O Asat quer dizer o quê? Que existe uma substância que é imutável, imperecível e que é sempre existente. E que a ignorância, ela consiste o quê? Na confusão entre os dois. Você achar que Sat é Asat e você achar que Asat é Sat. Você atribuir características de um para outro. É isso que causa o aprisionamento, é isso que a gente pode chamar de identificação com a matéria, identificação com o corpo, identificação com a mente. E naturalmente, se existe uma identificação com o corpo, com a mente, com o intelecto, também vai existir uma identificação com as mudanças pelas quais esses instrumentos passam. Então, o que seria o conhecimento? Seria conhecer, ter o discernimento da natureza de ambos. Saber o que é a Sat e a sua qualidade, a sua natureza. Saber o que é Sat, a sua qualidade e a sua natureza. E se situar na sua forma real, na sua natureza real. É isso que consiste o conhecimento. Quando a gente vai falar de ação, a ação, você pode dizer que eu sei que eu não sou o corpo, eu sei que eu não sou a mente, mas você está identificado com as ações do corpo. Então você diz lá, você pode dizer, falar, eu sei que eu não sou o corpo, mas as suas tendências, as suas crenças, a forma como você lidar com o mundo, a forma que você tem para planejar o seu futuro, aquilo que te motiva a correr atrás de um resultado de uma ação, pode justamente denunciar o contrário. Então, a ação, ela é da natureza da matéria. E o Atman, que é da natureza eterna e imutável, tem a natureza de inação. Por isso que Krishna está falando, a ação é aquilo que deve ser conhecido. A ação inadequada
É aquilo que também deve ser conhecido. Também deve ser conhecido a inação, ou seja, a natureza daquele que não age. Então, esse assunto é tão difícil de entender porque ele trata direto no cerne da ignorância. O que Krishna fala aqui, Gahana Karmanogati, que é muito difícil, né, esse objetivo de compreender, de explicar, né, Gahana, o que é ação. Porque existe aí um amalgamento na mente do indivíduo, na mente do Jiva, que a ação ela corresponde a algum aspecto da identidade. E isso proporciona, continua perpetuando o ciclo de nascimentos e mortes. Então, lembra bem isso. A gente falou isso no capítulo 3, verso 27. Se você quiser, volta lá. A natureza do Atman é de não ação. Ele é imutável, ele é pleno, ele é imperecível, ele é permanente. Ele não ganha e perde atributos, ele não tem periodicidade, ele não tem ciclicidade. Ele é no passado, é no presente, é no futuro. Ele vai continuar sendo, ele foi, ele é e vai continuar sendo do jeito que ele sempre foi. Então essa é a diferença. Uma das formas de você perceber isso é fazendo a ação. Fazendo a ação no âmbito do corpo, no âmbito da mente, no âmbito do intelecto. Por isso que Krishna diz, é muito difícil conhecer a natureza daquilo que é ação. Então, se você tem alguma dúvida, gostou do vídeo, dá um like aí, deixa o seu comentário. A gente se vê já agora no próximo. Então vamos lá.